Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre os nossos traumas emocionais. Eles são como convites inconscientes para o universo. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais profundo sobre esse tema e o que que a limpeza emocional faz, né? Qual que é o propósito real nessa, o que que causa a limpeza emocional em nós, tá bom? Então, vamos lá. Começando, meu nome é Rose, trabalho com terapias, com a terapia com a ferramenta EFT, somente limpezas emocionais, Emotional Freedom Techniques. O propósito dessa ferramenta EFT é limpar, transmutar, purificar as emoções que nós remimos ao longo de nossa vida, principalmente são voltados aos nossos traumas, abusos, assédios, traições, grandes segredos que você guarda, surras, tapas que você teve na infância, violência infantil, se você teve a participação ativa assim de ser violentado na infância. Então tudo isso vai curar isso em você. Esse é o propósito da ferramenta EFT, curar as nossas memórias, os nossos traumas, tá bom? Então vamos lá, em 5 minutos, qual que é o propósito dessa ferramenta? Como que ela é, no passo a passo? Ela precisa de uma cena de dor, uma cena de trauma que você tem, que você lembra agora. Traz ela para sua mente. Aí você vai fazer algumas perguntas, a cada 3 rodadas, você vai fazer algumas perguntas referente a essa imagem que você está trabalhando, tá? Essa cena de dor, esse trauma. Então, você vai fazer umas perguntas em relação à cena e em relação às emoções que estão no teu corpo, tá? Sempre, a cada 3 rodadas, você vai repetir essas perguntas para você mesmo. Então, trouxe a cena na mente, você vai avaliar a cena, você vai observar se você está dentro da cena ou se você está fora, se ela estiver muito colorida, porque contém nela, se você estiver dentro e muito colorida, contém nela muita emoção negativa, tá? Muita emoção negativa, muito sentimento negativo contém nessa cena que você está trabalhando. O trauma, o abuso, o assédio que você experimentou, o tapa que você levou, surras, enfim. A emoção no corpo. Quando você está olhando para a cena, qual a emoção que você sente no corpo? Ah, é uma tristeza muito grande, foi uma surra que eu levei. Uma tristeza aonde está essa tristeza no seu corpo? Ai, é um aperto no peito, é quase que uma raiva, um medo. Daí você dá um nome para essa emoção. Aonde ela está? Ah, não sei, está aqui na parte do peito, nas mãos, enfim. Você vai identificar aonde está a emoção no seu corpo, tá? De 0 a 10, qual a intensidade dessa emoção que você está olhando aí, essa cena? Ah, é 10, é muito intenso, está muito forte. Aí você avaliou, você vai sempre fazer essas mesmas perguntas a cada 3 rodadas. E aí você vai começar a frase de preparação. Você vai olhar para a cena e vai falar. A primeira parte dessa frase de preparação é referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte dessa frase é um trecho que você tem que repetir. É um perdão e uma aceitação que você dá para o seu corpo, tá? Então, mesmo que você. A cena que a gente vai trabalhar agora, por exemplo, é surras e tapas que você levou na infância, tá? Então, vamos lá. Mesmo que eu tenha passado por essa experiência de dor com meus pais, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Olhando para a cena, você vai fazer a frase de preparação. Mesmo que eu esteja passando por essa cena de dor, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando essa situação de dor que eu vivi ou com meu pai ou com minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. É fundamental você se perdoar e aceitar essa situação de dor que você viveu, tá? Aí você fez 3 vezes a frase de preparação, olhando para a cena, você vai contar do começo ao fim como que foi, tá? Você vai tocar nos pontos dos meridianos do EFT. É no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura aqui da clavícula e na altura do sutiã. Esses são os pontos dos meridianos do EFT, tá? Ele tem o objetivo de transmutar as emoções que você está sentindo ao olhar, ao falar dessa cena. Então, se você está sentindo um grande ódio, uma grande raiva,
um medo muito grande, uma dor, uma tristeza, uma vontade de chorar, até vontade de chorar, vontade, todas as emoções que você estiver sentindo, esses pontos vão transmutar, vão, como diz o Ho Oponopono, vai purificar. Você vai ficar em paz, tá? Daí você vai olhar para a cena, continuando, você vai descrever, eu estava em casa, meu pai chegou bêbado, agressivo, e veio para cima de mim, todo violento, ele me pediu alguma coisa, eu não quis fazer, que eu fiquei com raiva em vê-lo assim, e ele veio para cima me agredindo, e começou a me bater. Você vai contar isso, do começo ao fim. Você, a partir da terceira rodada desses pontos que você estiver tocando, você vai olhar e vai parar e vai observar as emoções no seu corpo. Ainda continua muito intensa, de 0 a 10. E a cena, como que tá? Ai, meu pai continua, está muito bravo e está me batendo. Está vendo o movimento das mãos? Aí você vai contar do começo ao fim de tudo que aconteceu nessa cena, de surras e tapas que você levou, tá? Você vai contar tudo, principalmente a cena onde você sentir, onde tem mais dor em você, onde provoca mais dor no seu corpo, tá? Aí, a cada 3 rodadas, as emoções do corpo, elas vão mudar. Às vezes, são energias, elas vão para o peito, ou às vezes vai para o abdômen, ou o frio nas costas, o tremor nas mãos. Ela vai mudar. A cada 3 rodadas, você tem que parar e se observar se elas mudaram as emoções. As emoções, elas mudam sempre o nome, então começa com um medo muito grande, uma raiva muito grande, um ódio muito grande, e aí elas vão mudando, entende? A cada 3 rodadas elas vão mudando, elas vão diminuindo a intensidade de dor da cena que você está trabalhando. Qual que é o ponto final dessa cena? Quando que termina? Em 1 hora, você consegue zerar uma cena assim, tá? O final dela você vai olhar ela de longe, e aí você vai ver, a cena ela vai estar mais cinza, desbotada, você vai estar vendo ela de longe, a cinza desbotada. A pessoa que estiver na cena com você, seja seu pai, sua mãe, ou seja quem for, ela vai estar calma, ou ela vai virar as costas e vai sair, ou ela vai desbotar, ou ela vai dar um sorriso para você, ou ela vai ficar em paz, ela vai estar olhando para você em paz. Para cada pessoa é de um jeito, tá? Então varia de pessoa para pessoa. E aí, esse é o final da limpeza emocional. Você vai sentir paz quando for contar essa cena. A sua versão ao contar vai mudar completamente. Por quê? Porque você nessa cena você fluiu, Deus vai dar um perdão natural a essa cena, a essa pessoa. Vai fluir naturalmente. Por que que eu digo fluir? Porque a sua verdadeira natureza é harmonia, é paz, é amor, é alegria, é bem-estar. Essa é a sua verdade. E quando você retira toda a emoção de dor dessa surra que você levou, você vai sentir paz quando for contar essa cena. Se ainda, no final ainda dessa cena, você sentir um certo desconforto, vá fazendo que você consegue zerar ela, sim. Você sentir uma paz absoluta referente a essa cena. Como eu disse, você vai dar o perdão natural, vai fluir um perdão natural referente a essa pessoa. A hora que você terminar e vier e falar assim, Rose, eu dei o perdão, eu estou em paz quando eu conto essa cena. Eu perdoei o meu pai ou minha mãe, mas ainda sinto um desconforto. É sinal que existem outras situações na sua vida que você viveu com essa pessoa, que existem dores, situações de dor, de trauma que você precisa curar profundamente em você. E aí, a hora que você curar todas as cenas de dor que você viveu com essa pessoa, você vai dar um perdão absoluto, você vai ficar em paz com ela, você vai sentir por ela um amor incondicional, entende? Então, todas as ligações, todas as emoções de dor que você teve com ela, ligações energéticas, elas se dissolvem, e aí você vai ter por ela a compaixão, o amor verdadeiro. Isso que é amor verdadeiro. Você olhar para ela, vai sentir paz, vai sentir compaixão por ela, tá? Quiçá, se você limpar todas as cenas de dor, você vai ser muito grato por ela ter vindo na sua vida e ter ensinado aquilo, porque vai mudar completamente. A cada cena de dor que você limpa, você vai perdoando todas as cenas, todas as situações, e você vai ser grato por ela ter vindo e ter ensinado tudo isso para você, tá? E aí, se for uma pessoa que você está curando, uma cena de dor, e ela não for familiar, ela for
amigos, assim, essa pessoa segue a vida dela e você soltou, né, o vínculo energético, ela vai seguir o caminho dela e você vai viver em paz. Você vai ser, você vai sentir paz, gratidão e compaixão para ela, tá? Se for familiar, você vai olhar com olhos de compaixão, de paz mesmo. Você não vai ter nenhum pensamento negativo referente a essa pessoa. E aí a sua vida vai fluir melhor. Você vai soltando os vínculos, os traumas, e vai fluir melhor. Você vai ficar mais em paz, mais próspero, mais abundante, mais feliz. Porque você conseguiu perdoar essa situação de dor, tá? Esse é o, em 5 minutos, esse é o propósito, o passo a passo da limpeza emocional EFT, Emotional Freedom Techniques, tá? Abrindo o tema, vamos falar sobre os traumas, os nossos traumas que nós vivemos, que eles são convites inconscientes. Eu gostei dessa palavra convite inconsciente, porque a gente não tem consciência disso, tá? A gente passa por experiências de dor, de trauma, e a gente tem assim, aquela força, a gente faz uma força surreal para não falar mais nisso, ou então para não pensar mais nisso, ou então tem pessoas que gostam de falar dessas dores, ficar levantando bandeira para todo mundo, dizendo que passou por isso, passou por aquilo, só que elas ficam alimentando a energia negativa dessa situação e vai afetar o corpo e que está uma doença, entende? Porque o corpo ele não suporta tanta negatividade e chega a óbito, vai ficar muito doente, câncer e tantas outras doenças e vai a óbito e vai embora, entende? Então, qual que é o propósito dessa ferramenta? É limpar essas emoções e ficar em paz. Você não vai mais lembrar dessas. Você sabe que passou por essa situação, mas você não vai mais lembrar com dor. Vai virar sabedoria para você, entende? Você vai conseguir falar sobre essa experiência que você viveu, mas de uma forma mais consciente, sem nenhuma emoção negativa envolvendo isso, entende? E voltando ao tema, as pessoas começam a falar da dor, levantando bandeirinha, né, se sentindo, eu sou a sofredora, que eu vim sofrer para esse mundo, eu vim para esse mundo para sofrer. E não, nós todos que estamos aqui viemos para aprender, para expandir a nossa consciência, tá? E indo mais o convite inconsciente, o que é? As nossas emoções, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as memórias que carregamos, elas são energias. Somos feitos de energias, tá? Então, a cada pensamento que você tem, a cada emoção, a sentimento, tudo isso é energia. São energias. Então, essa memória que você traz, que você está lembrando, é uma memória de dor e ela é feita de energia. Então, por isso que ela transmuta tão rápido, ela muda tão rápido. Você está tirando a informação contida nessa cena, a informação de dor. A energia ali é de raiva, de baixa frequência, de culpa, que seja 20 Hz. Então, essa energia, essa emoção, esse trauma, essas energias, elas são inconscientes, ou são inconscientes, são invisíveis. A gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, entende? Porque ela é invisível. As nossas emoções, pensamentos e memórias, elas são energias, essas energias são invisíveis. Essas energias, elas ficam direto no nosso corpo, elas vão para o nosso corpo, as nossas emoções vão para o nosso corpo. Por serem invisíveis, a gente não dá atenção. A gente passa pelo trauma e vida que segue, quer seguir a vida, não quer mais falar nisso, não quer mais olhar para essa situação, e a gente e vida que segue. Só que a gente vai guardando os nossos traumas, situações de dor, de mágoa, de ressentimento, vai lá, vai guardando. Aí muitas pessoas procuram terapeutas, psicólogos e vão lá externizar isso, vão ordenar as ideias. Pode até haver um perdão, uma compreensão da situação, um perdão, um entendimento por que a pessoa fez isso, mas a energia de dor, de trauma, ela está ali. A informação de culpa, ela está ali. Muitos conseguem transmutar, verbalizar, colocar consciência nessa situação e verbalizar e ficar mais, conseguir transmutar isso. Mas pouco, a maioria, a grande maioria não, tá? Então, como que a gente sabe se conseguiu curar os nossos traumas? A hora que você abre ele para você.
puxa na memória essa dor, fala dessa dor. Ai, o que que você sente? Ai, tem uma pontinha de desconforto. Teve alguma emoção nessa situação de trauma? É porque tem emoção reprimida, está dentro de você, está no seu corpo. A hora que você começar a falar, desde o começo, desde da frase de preparação, e começar a tocar nos pontos dos meridianos, e começar a falar, você vai sentir, a emoção vai vir tudo à tona. Está no oculto da sua mente. A nossa mente, ela coberta os nossos traumas, entende? Ela coberta, ela cobre para a gente viver nesse mundo. A nossa mente cobre isso e você vai vivendo o dia a dia. Por isso que muitas pessoas têm aquele rosto triste, cabisbaixo, como era o meu no começo, triste, cabisbaixo, as pessoas começam a se arcar, entende? Porque as emoções estão no corpo, só somatizando as emoções, tá? Acumulando. Então, essas emoções ficam no corpo, as emoções no campo vibracional se tornam um convite. Então, essas energias, essas emoções são energias, elas são convites, elas são energias pulsantes, convites porque elas estão vibrando ali no nosso inconsciente. A emoção está no nosso corpo, está no nosso campo vibracional, a experiência, a memória que você for trazer à sua mente, ela está ali vibrando, e aí elas são convites porque são invisíveis, a gente não consegue enxergar, aí elas atraem, por serem invisíveis, elas pulsantes, elas atraem situações e pessoas alinhadas a essa vibração que você está emanando. Por isso que são convites. Elas atraem situações e pessoas. Como que eu sei que eu estou atraindo? Por meio de novelas, músicas, conversas, filmes, pessoas em sua volta falam alguma coisa referente àquilo que você viveu, conversas. Então, em sua volta você pode ouvir conversas. É só você prestar atenção no seu mundo em sua volta, só e ficar atenta a conversas que passam, músicas, filmes que você assiste, aquilo que te provoca mais raiva, aquilo que provoca mais desconforto, entende? É só você observar tudo em sua volta, você vai ver que tem uma experiência, um trauma dentro de você que está atraindo isso em você. Por isso que eu falo que são convites inconscientes. Os nossos traumas são convites inconscientes. Tem pessoas que passam por abuso e não é só um abuso só. Vai atrair, por o abuso ter sido muito intenso, ela vai atraindo outras situações. Outros relacionamentos são abusivos. Outras pessoas vêm para ela e começam a abusar dela, entende? Abusar do corpo, abusar abuso emocional, abuso físico, abuso verbal, entende? Por quê? Porque aquela primeira situação de abuso que ela viveu está ali, está ativo, e vai atraindo outras situações de abusivas. Assédios, a mesma coisa. Se você viveu uma situação de assédio e guardou para você, está lá vivo, você fala desse assédio, ainda sente uma emoção, você vai viver outra experiência de assédio também. Vão chegar para você. Ou, se não para você, ou para a sua amiga, pessoas próximas a você vão viver essa experiência. E vai estar alinhado ali no seu campo, no seu círculo de amizades. Você vai ser atraído por isso. São convites inconscientes. A sua vida e toda a experiência que você viveu está em sua volta. Se você for conversar com seus amigos, eles vão estar alinhados a essa mesma frequência que você, entende? E aí, o que que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Quando você vai para o psicólogo, você conta, você alinha as ideias, você entende porque a pessoa fez isso. Ah, ela não tinha o conhecimento, ela viveu isso, o pai dela passou por isso também, ou a mãe dela passou por isso e ela recebeu isso na infância. Então você tem todo o entendimento, mas dentro de você ainda guarda mágoas, ainda guarda tristeza, ainda guarda medo, ou culpa, entende? E aí a hora que você abre isso, aí a hora que você puxa a cena e começa a limpar. A hora que você limpa essa cena, você está transmutando essa cena, você está limpando a raiz do seu problema, a raiz do trauma da sua vida. Aí ela não vai mais emanar para o universo. Os convites inconscientes, muitas pessoas falam de eletromagnetismo.
Por eletromagnetismo, você atrai situações e pessoas. Aí você não vai mais atrair situações e pessoas referente a essa situação de dor, tá? Você não vai mais atrair, você vai ficar em paz com você quando você limpa, você faz a limpeza emocional, tá? E aí, muitas das pessoas que são atraídas, que vêm para você por causa desse trauma, elas vão embora. Muitas pessoas vão deixar você, o seu círculo de amizades, elas vão seguir o caminho dela, porque você limpou o seu trauma. É só você fazer experiência com você mesmo. Pega uma situação de dor que você viveu traumática, por menor que seja, tá? Por menor que seja, uma situação que você viu alguém traindo, o seu pai traindo, a sua mãe traindo, o seu irmão traindo, uma traição que você presenciou e guardou para você, essa situação, ela, se você for limpar isso em você, essa dor que você presenciou, duas pessoas, você presenciou, mas guardou a emoção em você, a hora que você limpar isso, pessoas alinhadas que estavam a essa situação, elas vão embora, elas vão deixar você. Você não vai mais atrair essas pessoas, você vai atrair outras situações que estão aí guardadas no seu inconsciente, entende? Até o ponto de você ficar em paz com você mesmo. Você vai ficar na consciência, que é você a consciência, você é a consciência infinita. Você é a consciência infinita, você é o amor, você é a alegria, você é a paz, você é o agora. Aí você vai entrar no livro que o Eckhart Tolle diz, estar no agora. Você vai ficar no agora, você vai ficar presente, você vai ficar consciente, entende? Aí você vai entregar, se você for se aprofundar nessas limpezas emocionais, você vai encontrar o seu propósito de vida, você vai entregar para a humanidade aquilo que você veio fazer, e essa entrega vai ser com harmonia, com paz, porque vai fluir de Deus, de dentro de você. Vai fluir a criatividade, vai fluir a harmonia. Você vai entregar tudo com paz, com harmonia. Entende? A sua entrega vai ser cheia de paz, de harmonia, segura de você mesmo. Aquilo que você veio fazer nesse mundo. Você não vai mais se comparar às pessoas, você não vai mais pedir opinião, ficar inseguro com o que você está fazendo, a insegurança não vai estar mais, você vai estar alinhado com tudo, com a fonte, com tudo que há, com o divino dentro de você, tá? E aí, conforme você vai entregando, que aqui nesse mundo da forma, quanto mais você entrega, você recebe. Aí você vai recebendo, tudo vai vindo para você. O dinheiro vai fluir, os relacionamentos vão fluir, você vai ficar mais seguro com você mesmo, o seu amor próprio vai estar restaurado, porque tudo é afetado por nossas experiências. Trazemos bagagem de uma outra vida que nós vivemos, bagagens, e para viver nessa. Aí você vai estar mais alinhado, mais seguro, e você vai entregar, não vai estar mais precisando da opinião de outras pessoas. Você vai estar bem com você mesma, entende? Tem um texto que eu vou colocar, que eu encontrei nas redes sociais, eu achei muito bonito, eu vou colocar aí no vídeo, nos posts, que é isso, você projeta esses traumas que nós vivemos em outras pessoas, e a hora que você curar essas emoções, esses traumas que você viveu, você não vai mais projetar os seus traumas, você vai estar tão curada que você vai ficar em paz com você mesmo. Mesmo você estando sozinha, você vai estar feliz, você vai estar em paz, você vai estar entregando aquilo que você vem entregar. Aí você vai atrair as outras pessoas pelo amor, pela harmonia, pela alegria do ser que é você. Essa é a sua verdade absoluta, essa é a sua real natureza, a harmonia, a paz, a alegria. Tudo vai fluir em você. Tudo vai fluir, a abundância, a prosperidade, o amor. Você vai ficar mais seguro de si e bem com você mesmo, tá? É isso que eu quero dizer, entregar nesse vídeo, os convites inconscientes que nós guardamos, que a gente que são os traumas que a gente não tem consciência, que por serem invisíveis, a gente não tem consciência daquilo que está vindo. Aí a gente começa o quê? Projetar no outro. Olha, o outro que foi safado, ele que está errado, ele abusou de mim. Não. Tinha uma experiência ali guardada no seu inconsciente que você precisa curar a raiz dele, aonde o EFT vai. A hora que você curar isso, você não vai mais atrair essas pessoas que estão querendo te dizer, te sinalizar.
Tem uma pessoa que ela chama de atores. Então, todas as pessoas que vêm para o seu mundo, elas são atores e querem te curar de alguma forma, por meio do amor ou da dor. Mas a grande maioria aqui é por meio da dor, tá? Então, todas as dores que você viveu com pessoas que você quer dizer que a culpa é do outro, não. A culpa não é do outro. O outro é um ator. Ele veio te mostrar aonde está a sua dor, aonde está a raiz do seu problema, tá? A hora que você limpar a raiz do seu problema, que normalmente é na infância, lá na gestação, a hora que você curar tudo isso, você vai estar alinhado, seguro, confiante. Você vai atrair outras pessoas pelo amor, pela consciência que é você. Aí no seu relacionamento conjugal, né, com homem e mulher, você vai estar mais seguro, mais alinhado. Vai ser um relacionamento de harmonia, de confiança, de paz, de alegria, de bem-estar, tá? E aí você vai entender o que que é o amor verdadeiro, você vai entregar, poder entregar isso, tá? Em paz, seguro, tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!